Fala, nação azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês para dizer que dois jogadores estão na mira do CSA. Trata-se do meia Marcinho, que pertence ao Cruzeiro, e o atacante Wellington Nem, que atualmente defende o Fortaleza. O CSA atua nos bastidores efetivamente para fechar essas duas contratações ainda essa semana, rapaziada. Então, vou trazer detalhes aqui para vocês, falar sobre as características desses jogadores, enfim, e muito mais. Portanto, já vai deixando o like aí, clica nesse joinha aí para fortalecer, inscreva-se no canal você que ainda não é inscrito, beleza? Olha só, quero falar primeiro para vocês o seguinte: CSA, diante de uma estreia desastrosa, né, bizonha, como a gente colocou aqui, inclusive no pós-jogo, diante do Náutico na Série B com a derrota, o CSA estava com desfalques, mas teria a obrigação, mesmo com tantos desfalques, fazer um jogo razoável, e não fez. Abriu, né, o clarão na mente do torcedor, né, de cobrar, de intensificar mais essa cobrança por reforços, e o clube aparentemente está dando a resposta, está indo ao mercado antecipadamente, porque a previsão era só contratar após a 6ª rodada, vocês lembram disso aqui? Enfim, mas antecipou-se essas conversas por reforços diante, entendo eu, da pressão do torcedor, que nós fazemos aqui, que vocês fazem nos comentários, que vocês fazem nas páginas do CSA, que vocês fazem diretamente na página do presidente, enfim, tudo isso surtiu efeito e o CSA está no mercado em busca de peças nas posições que nós exatamente pensamos, que é um camisa 10, que é um atacante de beirada, né? Então, podem vir ainda mais jogadores. E essas duas contratações estão previstas para finalizarem, para serem concretizadas essa semana. Falar sobre o Marcinho. Marcinho é um jogador que chegou ao Cruzeiro esse ano com status de titular. Fez uma campanha excepcional ano passado pelo Sampaio Corrêa. Cara que era o cérebro do time ali, pifava o Caio Dantas inúmeras vezes. Caio Dantas foi um artilheiro do time. O Marcinho também fez muitos gols, enfim. Cara que jogou muito ano passado e o Cruzeiro foi pensar esse jogador exatamente para compor ali, para conduzir o meio de campo do time em direção ao ataque. Só que ele não foi muito bem sucedido lá no Cruzeiro, tem 12 jogos até agora e fez apenas um gol. Mas ele não está sendo muito aproveitado, inclusive pelo Felipe Conceição, que é o atual técnico do clube. Segundo as próprias palavras do Marcinho, em algumas entrevistas por lá, ele diz o seguinte: lá no Sampaio eu tinha uma função diferente, eu simplesmente era mais focado no ataque do que em recompor, do que em marcar, né, fazer marcação, recomposição defensiva. E no Cruzeiro ele está tendo essa outra atribuição, né? Ele está sendo forçado a fazer esse papel também de recompor, de forçar marcação, enfim. E daí o futebol dele ofensivamente sumiu, ele não está sendo muito aproveitado por lá. E daí o que acontece? Hoje surgiu a notícia lá no GE de Minas Gerais inicialmente, e daí surgiu, espalhou-se aqui em Alagoas também, mas essa notícia surgiu de lá, do GE, dizendo que o Marcinho está realmente trabalhando a rescisão de contrato com o Cruzeiro. Não é por empréstimo que ele está vindo de uma forma definitiva, ele está encerrando o seu vínculo com o Cruzeiro para assinar com o CSA. Entre CSA e jogador as coisas já estão acertadas. Falta a negociação entre Marcinho e Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma pendência ainda com o jogador, deve alguns meses de salários, e a negociação se resume apenas isso. Então é uma coisa que já estão sentando, já estão negociando para ele ficar livre no mercado e poder assinar com o CSA. Uma coisa bem encaminhada, eu diria 99% de chance de, nesses próximos dias, o Marcinho desembarcar aqui em Maceió. A minha opinião, excelente contratação, acho ele um bom jogador, né? Essa questão de ele estar sendo utilizado de uma forma diferente lá no Cruzeiro é uma coisa que, lógico, o Pivete e o próprio Pastana aqui já estudaram isso, já tem solução para isso, né? Porque senão não iriam repetir o erro que o Cruzeiro, que a comissão técnica do Cruzeiro está fazendo ao escalá-lo numa função errada. Enfim, tomara que dê certo, seria um bom reforço para o CSA, um camisa 10 aí que o CSA está precisando. Sobre o Wellington Nem, atualmente ele está no Fortaleza, muito pouco aproveitado no Fortaleza, apenas 2 jogos pelo Campeonato Cearense. Ele vem treinando desde o dia que chegou lá no Fortaleza, inclusive eu e amigos meus tricolores falamos a respeito desse jogador em algumas lives que participamos, e eles diziam: o cara está treinando pra caramba aqui, mas não é aproveitado, nem relacionado está sendo, enfim, não se sabia muito o motivo.
físico não era, porque não era questão de lesão, ele realmente chegou com algum problema físico, mas questão de peso e tudo mais, porque não vinha atuando lá no time do Shakhtar Donetsk. Então, 2020, por exemplo, ele não atuou, não fez nenhum jogo em 2020, né? E chegou ao Fortaleza com a esperança de retomar sua carreira. Tem um histórico muito bom em Fluminense, São Paulo, no próprio Shakhtar jogou em algumas temporadas, está há muito tempo lá, ficou livre, né? Decidiu seu contrato. Aliás, o contrato se encerrou lá no Shakhtar e ele ficou livre no mercado. E daí o Fortaleza abriu as portas para ele, mas ele não está sendo aproveitado nem pelos técnicos anteriores, pelo Anderson, muito menos pelo novo treinador, o Vojvoda, que está fazendo excelente trabalho lá no Fortaleza, digo assim de passagem. Então o Wellington Ney está livre aí, teoricamente, para negociar com qualquer time. E o CSA avançou as conversas com ele. Segundo informações que eu apurei também, o CSA, sim, está muito forte na contratação dele. O Vasco pintou como concorrente aí nessa situação, mas ele está mais inclinado a vir aqui para o CSA do que para o próprio Vasco da Gama, que até anteriormente ao CSA tinha contactado o jogador, feito uma proposta de tentar ver o que é que acontece com ele, por ele não estar sendo aproveitado, dar uma chance e depois assinar um contrato definitivo. Isso não agradou muito aos empresários dele, e daí o CSA está abrindo as portas realmente para uma contratação, para assinar contrato. E daí ele, obviamente, vai optar certamente pelo CSA, porque as condições são melhores e mais seguras, né, mais concretas. Então são dois jogadores. O Wellington Ney, o histórico dele é muito bom como um ponta agudo de velocidade, do drible. Então, se ele ainda tiver essas características, ele for capaz de fazer isso, seria uma baita de uma contratação. O fato dele não estar sendo aproveitado no Fortaleza é um sinal de alerta para nós, porque se ele estivesse bem, ele estaria sendo aproveitado pelo time lá do Ceará, mas é uma coisa diferente. Então vamos ver o que é que acontece, né? Mas assim, a possibilidade dele vir também junto com o Marcinho é eminente, realmente é grande, e o CSA pode sim apresentar esses dois reforços ainda essa semana, rapaziada. Enfim, quero que vocês deixem agora as opiniões de vocês aí nos comentários a respeito dessas duas contratações que o CSA está encaminhando, e se realmente, lógico, eu entendo que são as posições mais carentes do time nesse momento, né? Ailon ali pelo lado direito não vem rendendo muita coisa. O Gabriel precisa de um outro jogador que faça esse papel também de armar o time, não só ele, quando ele não joga o time está morto, enfim, e daí que o Marcinho venha realmente para dar esse gás ali no meio de campo. E o Wellington, né, apesar de ser canhoto, ele joga pelo lado direito também ali. Enfim, joga pelos dois lados. Na minha opinião, seria interessante essas duas contratações. Basta só saber como é que está a questão física do próprio Wellington Ney. Mas enfim, vamos que vamos. Opina, deixa a tua opinião aí nos comentários, que é muito importante. Deixa like também no vídeo, beleza, rapaziada? Tamo junto, valeu, salve, salve, um abraço.